Uma lei em Goiás obriga a grávida a ouvir coração de bebê antes de abortar. O governo de Goiás sancionou uma nova norma contra o aborto que obriga as mães que elas ouçam o batimento cardíaco de seus bebês antes que optem por matá-los. Essa proposta pelo ex-deputado estadual Fred Rodrigues, a lei número 22.537/2024, institui a campanha de conscientização contra o aborto para as mulheres no estado de Goiás. Importante decisão, né, Brás? Muito bom, parabéns aí pro... Como é que é o nome do deputado? Fred Rodrigues? Isso. Isso. Ele quem criou, né? Mas ele foi criador, mas ele já não está mais, né, no mandato dele, né? É. Mas enfim, parece que a coisa foi adiante e passou. Tentaram fazer algo semelhante em Santa Catarina, se eu não me engano. Não sei se foi para frente, se o STF derrubou. Porque o STF agora manda até na seleção brasileira, né? Então a gente... Eu não sei, ou se foi, enfim, outra instituição jurídica que atravessou aí decisão, atravessou o legislativo, né? Mas essa tentativa já aconteceu. Aconteceu em Minas Gerais, com o UNER também. Em acho que não foi para o estado inteiro, foi em Belo Horizonte. O UNER Augusto, né, que foi vereador lá em Belo Horizonte, cassado injustamente, esse aí sim foi injustamente cassado, perdeu o mandato por conta de uma cagada burocrática do partido dele, porque o UNER ele foi suplente do Nicolas, Exato. né? Imagina, já ficou na mira, só por Exatamente. isso, né? E aí cavucaram ali, descobriram um erro ali do partido dele na época que o Nicolas foi candidato por conta daquela coisa das cotas para mulheres, né? E aí, enfim, ele pereceu. Uma pena, porque seria aí sem dúvida o melhor vereador de Belo Horizonte. Posso falar isso porque o cara não é mais vereador, entendeu? Quando o cara tá no cargo, a gente não elogia muito, assim. Ele esteve aqui, né? Conversou com o Briguet. A gente entrevistou ele aqui depois. E eles estavam fazendo essa lei lá em Belo Horizonte também, mas parece que, mais uma vez, o judiciário, né, excedendo-se aí nas suas limitações, foi lá e boicotou uma lei aprovada por um representante do povo, que, em tese, é quem deveria criar as leis. E é uma lei que não tem nada de inconstitucional, obviamente, não é? Mas aí, enfim, aquela mesma situação que a gente estava falando, não existe mais legalidade, não existe mais segurança jurídica no Brasil, né? Aliás, para quem não é assinante do BSM, tá? Assinem o BSM para ter acesso aos programas exclusivos, que um dos meus programas aqui no BSM, que é o Show do Brás, eu falo justamente sobre isso, né? Tem um programa meu lá, não me lembro agora o nome do programa, você vai lá na playlist e procura, que é sobre o fim da segurança jurídica no Brasil, e eu, né, provo cientificamente como, por exemplo, decidir um processo numa roleta ou nos dados é tecnicamente mais preciso do que através da decisão de um juiz. Então é isso, virou várzea, né? Tomara que lá em Goiás não aconteça a mesma coisa. Eu fico com medo quando vem essas notícias muito boas, da gente comemorar e depois, assim, sabe, nadou e morrer na praia, né? Porque, né, vem um abençoado de um juiz bandidólatra, protetor de vagabundo, vai lá e acaba com a alegria do povo, com a alegria dos bebezinhos que poderiam nascer. E para ele dar uma lacrada e ficar bem com as ONGs e com toda a vagabundada de esquerda da High Society, ele vai lá e numa canetada acaba com essa lei e condena à morte um monte de bebezinhos, né? O inferno é pouco para essa gente, mas a gente fica aí na esperança, né, de que a justiça vai ser feita de uma maneira ou de outra. Você falou bem. Sempre há a possibilidade de um esquerdista recorrer ao STF, né, e fazer valer a sua vontade. Nem STF. Entendeu? Isso aí só precisa de só precisa de um FDP, de um membro do Ministério Público, entendeu? Exato. Desocupado. Ele pensa assim, deixa eu ver. Como é que eu posso... Goiás, né? Goiânia é uma capital. O que tem aqui capital? Tem problema com cracudo, com droga, com assalto, né? Com vereador roubando dinheiro de obra pública, que eu não conheço, mas deve ter, porque toda cidade tem, né? Tem um monte de problema, mas não. Eu vou ali impedir ali uma lei pro aborto, porque é isso que vai fazer eu ganhar palminhas dentro do Ministério Público, é isso que vai fazer ele receber prêmio, assim como aquela filha de uma mãe abençoada daquela juíza que foi lá e colocou terninho e deu café
para o bandido que estava com frio, né? No momento do julgamento, foi premiada agora, entendeu? Pela OAB, homenageada e tudo mais. Então, é isso, né? Quando você está dentro de uma sociedade onde a elite intelectual, a elite acadêmica, a elite jurídica é bandidólatra, é um bando de imbecis, um bando de analfabetos funcionais, sabe? Com uma mentalidade revolucionária, com uma mentalidade... a maior parte, alguns são conscientes, mas a maior parte sequer percebem que eles são um bando de idiotas úteis para uma ideologia que tenta, de uma maneira ou de outra, criar uma revolução com um proletariado, né, para desestabilizar a sociedade de maneira geral. Outros não, outros são de fato conscientes desse papel deles ali como um agente de esquerda mesmo, Então, assim, se você está dentro do Ministério Público, você está ali, você às vezes não é um sujeito, sabe, de esquerda, digamos assim. Você não é dessa esquerda revolucionária, bandidólatra e tudo mais. Mas você é um FDP de um carreirista. E você percebe que é isso que vai fazer você ganhar prêmios, ganhar palminhas, ganhar condecorações, ganhar promoções, ficar bem na fita com seus superiores. O que você vai fazer? Isso aqui é uma oportunidade perfeita para um promotor coçando o saco ir lá e se aparecer. Nossa, entendeu? Então leitura clara, muito, muito mesmo. Pessoal, isso me fez até lembrar também, o contrário, tem a população de Santa Catarina, já vi uns 3 já fazendo a sua própria audiência de custódia, não sei se você viu isso, Braz. Os caras não dão chance pro bandido, mas já vi umas 3 cenas. É triste, é lamentável que chegue nesse ponto, né? Mas a própria população ali com as próprias mãos fazendo a sua própria audiência de custódia. Tava vendo isso lá no X.